Oi, pessoal, a gente vai falar sobre uma proposição que fala do número de diagonais de um eneágono convexo. A proposição diz o seguinte: todo eneágono convexo possui exatamente n vezes n-3 sobre 2 diagonais. A primeira observação que a gente tem que fazer é que isso vale para n maior ou igual que 3. No caso particular, quando eu tiver 3 vértices no meu eneágono, ou seja, quando eu tenho um triângulo, eu vou ter 0 diagonais. De fato, o número de diagonais vai ser 3 vezes 3 menos 3 sobre 2, que é 3 vezes 0 sobre 2, que é 0. Um triângulo não tem nenhuma diagonal. Então, quando eu tiver um número de vértices maior ou igual que 4, e nesse esboço que a gente fez aqui ao lado é mais geral, aí sim passa a existir um número não nulo de diagonais nesse meu eneágono convexo. Então, vamos ver o seguinte, vamos supor que a gente tem n vértices no meu eneágono. Então, aqui eu esbocei o A1, o A2, o A3, a n-1, a n sendo o número de vértices total desse meu eneágono convexo. Então, eu vou fixar meu raciocínio nesse vértice A1 e depois a gente vê que se aplica para todos os outros. Então, a partir do momento que eu estou considerando o A1 como ponto de referência, partindo de A1, eu tenho n-1 segmentos. Vejam que é A1, A2 conta 1, depois o A1, A3 conta 2, e assim por diante. Então, é 1 a menos que o total de vértices que esse eneágono possui. Então, partem de A1, n-1 segmentos partem de A1. Além disso, desses n-1 segmentos que partem de A1, eu preciso descontar dois que não são diagonais. De fato, esse lado e esse aqui são lados do meu eneágono convexo. Eles não são diagonais. Então, eu vou descontar n-1 menos 2 diagonais. Partindo de A1. Ou seja, eu tenho, por enquanto, vou botar entre aspas aqui, porque ainda não é o valor final, né? N menos 3 segmentos partindo de A1 que são diagonais. Esse mesmo raciocínio eu vou fazer para cada um dos demais vértices do polígono. Então, quando eu repetir isso para os outros, todos os outros n-1 vértices fora o A1, vou encontrar n, porque n é o número de vértices, vezes n-3 segmentos que são diagonais. Só que, claro, que cada diagonal vai estar contada duas vezes. Por exemplo, esse raciocínio que eu fiz para o A1 contabiliza essa diagonal aqui como sendo diagonal do A1. Mas quando eu refizer o raciocínio aqui para o A3, eu também vou estar contando essa diagonal. Por isso que o número de diagonais n vezes n-3 que eu contabilizei precisa ser dividido por 2. E assim, então, eu vou ter o número final de diagonais de um eneágono convexo, que vai ser n vezes n-3 sobre 2, certo? Bom, a partir dessa proposição, a gente também pode perguntar se eu consigo demonstrar essa fórmula n vezes n-3 sobre 2 por indução, que é o que a gente vai fazer agora. Continuando, então, nós temos o seguinte exercício. Prove a fórmula para o número de diagonais de um polígono convexo por indução sobre o número de lados do mesmo. Vamos lembrar que a fórmula que a gente encontrou no exercício anterior dizia que o número de diagonais era n vezes n menos 3 sobre 2. N é o número de vértices e também o número de lados do polígono. Então, uma observação primeira para a gente fazer é que nós já verificamos na folha anterior, né? É que esse n vale para valores maiores ou iguais a 3, uma vez que para exatamente 3 nós temos um triângulo. Então, o primeiro passo para provar por indução é verificar que vale para o primeiro n que a gente está considerando. Então, se eu tiver n igual a 3, essa fórmula fica o número de diagonais, 3 vezes 3 menos 3 sobre 2, 3 vezes 0 sobre 2, que é 0. 0 diagonais
para um polígono de 3 lados, ou seja, no triângulo. Então, essa parte está ok. É o primeiro N, ela é verdadeira. O segundo passo para a prova por indução é supor que é verdadeiro, supor que vale para N igual a K e mostrar que vale para N igual a K mais 1. Então, para N igual a K, o que nós vamos chamar de hipótese de indução é que o número de diagonais para um polígono com K lados é calculado sendo K vezes K menos 3 dividido por 2. E nós queremos mostrar que o número de diagonais, então, que vale, né? Se isso é verdadeiro, que K mais 1 vezes K mais 1 menos 3, K menos 2, sobre 2 é o número de diagonais para um polígono com EK mais 1 lados. Para um polígono com K mais 1 lados. Então, vamos lá. Para nos ajudar, a gente vai fazer um pequeno esboço aqui. Então, eu vou chamar de A1, depois A2, vai ter um monte de vértices aqui, né? O AK menos 1, o AK aqui. Vou fazer os segmentos que unem esses dois vértices assim. Aqui posso... E aqui tem outros segmentos. Então, o que vai acontecer? Eu estou acrescentando um vértice ou, né, um lado a mais para esse meu polígono. Então, como é que eu posso fazer isso no meu esboço aqui? Então, eu vou fazer um pontinho aqui, vou chamar ele de AK mais 1. Então, AK mais 1. Esse é meu vértice novo. Então, eu vou ter esse segmento aqui e esse segmento aqui. Então, eu aumentei o número um lado, o meu polígono original. Então, como é que a gente vai contabilizar esse número de diagonais? Eu vou supor que é verdadeiro esse número de diagonais aqui, como minha hipótese, supondo que se eu tiver calados, esse é o número de diagonais, é assim que se calcula, e quero verificar que vale essa expressão aqui, no caso de eu aumentar um número, em uma unidade, o número de lados desse meu polígono original. Então, como é que a gente vai separar esse nosso cálculo? Nós vamos contar o número de diagonais da seguinte forma. As diagonais que se referem aos vértices velhos, antigos, aos K vértices que eu já tinha, e depois vou somar as que surgiram por causa desse meu vértice a mais que está em azul aí no esboço. Então, quantas diagonais eu já tinha? Eu tinha K vezes K menos 3, sobre duas diagonais. Essas já existiam pelos K vértices que eu já tinha antes. E para os Ks velhos, né, os K primeiro vértices que eu já tinha, o que aconteceu? Aumentou para cada um deles uma diagonal. Porque, por exemplo, aqui, ó, esse cara era lado antes e agora passou a ser diagonal em relação ao A1. A mesma coisa aqui em relação ao AK, né? Ele conta duas vezes. Então, para cada um dos K vértices que eu já tinha, para os vértices antigos, eu vou contar uma diagonal a mais e dividir por 2, porque ela é contada sempre duas vezes. Agora, a gente vai falar de quantas diagonais eu tenho por causa que apareceram novas, por causa desse cara aí, o AK mais 1 vértice azul. O que aconteceu agora? Lembrando, no nosso exercício anterior, né, partindo do vértice A1, quando eu tinha N vértices, partem N menos 1 segmentos. Isso no exercício anterior. Tem que descontar o vértice que eu estou saindo, né? E desses N menos 1 segmentos que partiam, a gente ainda descontou dois, que eram os lados. Então, para esse Késimo mais um vértice aí, K mais 1, a gente desconta um segmentos que partem dele e desconta dois, que são os lados. Então, por isso, eu vou dividir por 2, né? Porque conta sempre duas vezes. Esse número de diagonais está contando para cada um dos outros vértices que eu estou ligando, né? A partir do K mais 1, do vértice A, índice K mais 1. Certo? Então, com isso, eu tenho o número total de diagonais do meu novo
polígono, que agora tem K mais 1 lados. Então, vou somar todas elas. K ao quadrado, opa, K ao quadrado menos 3K. Posso colocar tudo sobre 2, né? Fazer um traço aqui maior. Mais K mais 1 menos 1 dá K, menos 2, tudo sobre 2. Então, o número de diagonal aqui, de diagonais, K ao quadrado menos 3K mais 2K menos 2 sobre 2. Número de diagonais, K ao quadrado menos K menos 2 sobre 2. Porque se eu fatorar, fica justamente o K mais 1 vezes K menos 2 sobre 2. Que era o que a gente estava querendo encontrar, né? Supondo verdadeira o número para essa fórmula para n igual a k. Logo, d igual a n menos 3 sobre 2 é o número de diagonais de um polígono convexo de n lados para todo n maior ou igual que 3. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.